Bom dia, bom dia. Hoje, dia 23. É dia 23 ou dia 22? Eu tô meio perdida com a data. Hoje é quarta-feira. Então, hoje é dia 23. Dia 23 de agosto de 2023. Mais um dia exclusivo que o Senhor nos entrega de presente. Leila, meu amor, bom dia. Bom dia para Leila e o Laranja, né? Esse casal abençoado que tá sempre orando junto, né? Para a glória do Senhor. Então, hoje é um dia exclusivo, né? Aquele dia único que nunca existiu. Aquele presente raro, o dia de hoje, onde a gente vai ter a oportunidade de glorificar o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, que quando a gente faz as coisas para glorificar o nome do Senhor, automaticamente a gente faz melhor, sempre melhor do que a gente já fez, né? Porque não é para agradar o homem, é para agradar o Senhor. Bom dia, Andrei, Deus abençoe. Então, é dessa forma. Deus nos dá um presente, que é o dia de hoje. Nós, com o coração cheio de gratidão, vamos realizar atitudes para glorificar o nome dele. Porque a gente não glorifica a Deus somente nos cultos. A gente não glorifica a Deus somente nos momentos ali no secreto. A gente glorifica a Deus em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, com os nossos pensamentos, com tudo, com o nosso cuidado, com a nossa vida, com a nossa casa. Tudo é feito para a honra e glória do Senhor. Que a gente tenha isso em mente. A nossa vida pode ser uma constante oração. Você está em casa fazendo as suas coisas com pensamento intencional no Senhor, você está orando. A gente, se não fosse possível isso, não estaria na palavra para a gente orar sem cessar. A gente pode estar em espírito de oração durante todo o dia, nas nossas atividades, não é? E Deus se agrada disso, é isso que Ele quer de nós, que a gente esteja conectado com Ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, esse dia é para isso, para estarmos conectados com o Senhor, para podermos atingir essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Porque Deus, sem a gente, continua sendo Deus. Agora, a gente sem Deus, a gente não tem condições de prosseguir. Não é verdade? São aquelas frases do Facebook. E vamos cultivar o nosso tempo de qualidade com o Senhor, não é? Olha, como as perspectivas do dia mudam quando a gente tem esse tempo inicial do dia com Deus, né? A gente passa por muitas situações difíceis durante o dia. Não nos isenta dos problemas, não nos isenta de aborrecimento, não nos isenta de decepção, mas nos dá reforço, nos dá um ânimo, nos dá perspectiva, nos enche de esperança, né? A fé é isso, a fé é acreditar no que a gente não vê. Então, por mais que a gente esteja passando por algo difícil, a gente acredita, a gente tem fé no Senhor de que as coisas vão ser diferentes, vão mudar, que vai haver uma solução, porque Deus cuida de nós. A gente não pode perder isso da mente jamais. Deus está cuidando de nós, né? Eu fico com óculos assim mais baixos por causa da lâmpada, né? Que fica azul. Às vezes me incomoda também ficar olhando. Mas é isso, amigos, irmãos em Cristo. Deus, Ele é muito maravilhoso, né? Hoje o foco da nossa oração é a saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. O Senhor me deu uma palavra muito especial aqui para compartilhar com vocês. Está em 2 Samuel 9, versículo 7. E fala o seguinte, a palavra do Senhor. E Davi disse a ele, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai,
e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Davi era temente ao Senhor. É um exemplo para todos nós, porque era um homem, era um ser humano como nós. Teve pecados horríveis, se arrependeu, pagou as consequências, mas se manteve íntegro diante do Senhor. E ele sucedeu a Saul, que era o rei de Israel, né? Então, nesse tempo, quando Saul percebeu que não ia dar mais para ele, porque Saul já sabia que a unção do Senhor tinha saído dele, porque ele não obedeceu às ordens de Deus. Então, a unção do Senhor, do reinado de Saul, saiu dele, e o Senhor mandou o profeta e ungir Davi. Só que da unção até Davi se tornar rei, foram muitos anos, se eu não me engano, foram 14 anos, né? Nesse período, Saul continuou reinando. E Saul perseguiu Davi, foi uma coisa terrível, né? Então, nesse período, quando Saul viu que não adiantava ele brigar contra aquilo, que Davi realmente era ungido do Senhor, ele pediu a Davi que preservasse a semente dele, a sua descendência, né? Que ele pediu para que Davi fizesse isso, né? Então, Davi, quando ele se tornou realmente o rei de Israel, né? Quando ele assumiu o reinado, ele fez questão de procurar saber se existia alguém da semente de Saul ainda vivo, né? E ele falou com uma pessoa lá que o nome era Ziba, né? Que era um dos servos. E esse servo informou que o filho de Jonatas, que era um amigo de Davi, o filho de Saul era amigo de Davi, um estava no coração do outro, né? Ele informou que tinha um filho de Jonatas vivo ainda, o Mefibosete, e ele era aleijado, né? Então, assim, naquele tempo, as pessoas aleijadas tinham, se hoje em dia tem dificuldade, imagina naquele tempo, né? Então, Davi foi lá, buscou Mefibosete, restituiu a ele as terras, restituiu a ele a dignidade de ser herdeiro de Saul, chamou ele para se assentar à mesa dele nas refeições, na mesa do rei. Então, assim, ele restituiu a identidade de Mefibosete. E o que eu quero falar com isso? Quantas vezes nós adoecemos porque nos perdemos a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é a identidade de filhos de Deus. Bom dia, Lídia. Bom dia, irmã. Que bom você estar aqui. A nossa identidade é a identidade de filhos de Deus. Entende? Então, assim, a gente se perde muito na vida por não termos essa consciência. E quando a gente tem essa consciência de que somos filhos de Deus, Ele nos restitui, Ele nos restaura, sabe? Então, assim, tem muitas questões na nossa vida, da nossa saúde física, que são oriundas de doenças emocionais, decepções, tristezas, traumas, baixa autoestima. Tudo isso envolve umas questões emocionais muito severas que levam à depressão, a doenças terríveis, a síndromes terríveis, a síndrome do pânico, as pessoas que não querem mais continuar vivendo, porque não vem a graça na vida, não vem nada de bom na vida. Isso porque perderam a sua identidade de filhos de Deus. E a gente tem que buscar essa restituição, sabe? Essa cura emocional, essa cura espiritual, que acaba reverberando no físico, né? As pessoas tendo doenças físicas terríveis. A depressão, ela extrapola o emocional porque ela já se torna uma doença física. Você toma remédio, tem que estar ali daquele jeito, aí começa a sentir dores, aí começa a não querer mais levantar da cama, aí começa a sentir tantas coisas. A depressão é terrível. Eu já sofri desse mal, é terrível. E é silencioso, vai te afundando, vai te afundando, te afundando. Quando você vê, você não tem mais esperança de nada, né? Então é terrível, a depressão é terrível. E muitas vezes as pessoas não levam a sério a pessoa que sofre de depressão, né? Não levam a sério isso,
acham que é mimimi, né? Hoje em dia a gente está na mania do mimimi. Tudo é mimimi. Eu entendo como mimimi a procrastinação, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, não faz porque tá com preguiça, ou então você tem que estudar e não estuda porque você se sente alguma coisa assim, tá com falta de estímulo. Para mim, mimimi é isso, é uma procrastinação. Agora, quando a pessoa tá doente, tá triste, não conseguiu, não conseguiu, qual é o nome da palavra? Não conseguiu superar um trauma, isso não é mimimi. Isso é uma doença da alma terrível, sabe? Porque para mim, o que é fácil de lidar, para o outro não é. A gente tem que ter essa empatia com o irmão. A gente tem que entender. Às vezes a pessoa erra uma vez, aí ela conserta e erra de novo às vezes. E não é porque ela gosta de errar, não. Às vezes ela acredita que vai haver mudança. Isso acontece muito em relacionamentos de casais, entendeu? Às vezes existe o quê? Existe a briga, existe a ruptura, mas aí há reconciliação. Por quê? Porque um acredita que o outro vai mudar. Aí às vezes não muda, aí houve a ruptura, a briga. Mas por quê? Porque a pessoa acredita. Sabe, aí você ouve muito as pessoas falarem assim, se fosse comigo, eu ia embora logo. Embora, que eu não aguento isso, não sei o quê. Mas, gente, cada um sabe das suas dores. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. O respeito é tão importante, é tão simples, sabe, você respeitar. Entende? Então, assim, se você não tem paciência de ser um bom ouvinte, não ouça, não critique. É um exercício, não ouça. Se você não tem paciência para ouvir a dor do seu irmão, não ouça. Não seja a pessoa que ele vai desabafar, né? É uma dica de ouro. Evita muitos problemas. Evita você perder a paciência e evita o irmãozinho ficar chateado porque você não deu atenção ao problema dele. Então, essa palavra aqui é para nos mostrar que Deus, ele nos restitui, ele restaura. Se a gente acredita no Senhor, se a gente tem fé no Senhor, ele restaura, ele restitui tudo. Tanto o nosso emocional, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Eu estava ouvindo um pastor falando e é certo. Às vezes você acha que Deus não vai te curar porque você está fazendo um tratamento, tomando remédio, fazendo um tratamento longo, mas não. Deus, ele vai te curar através desse tratamento, tá? Porque a gente acha que a cura é só da noite pro dia, pum, Senhor me cura, pronto, dormi e acordei curado. Às vezes não é assim o processo na vida de alguns. A gente tem que entender que a forma de Deus agir é insondável, a gente não vai entender, mas é perfeita, sempre é perfeita. Então, se Deus nos colocou com alguma doença física e tem tratamento, vamos fazer com gratidão. Se a gente tem condições de fazer o tratamento, ter acesso aos remédios, vamos ser gratos pela oportunidade que Deus está nos dando de nos cuidar, de nos tratar, sabe? A gente tem que agradecer. É uma bênção. Tem tantas pessoas no mundo que estão doentes e não têm condições de fazer tratamento nem de comprar medicação. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão nessa situação. Então, vamos agradecer ao Senhor as oportunidades que nós temos. Deus, ele cuida de nós da melhor maneira possível, que a gente nem consegue imaginar. A bondade do Senhor é tamanha que a gente não tem condições de alcançar. Então vamos aprender a ser gratos, vamos clamar pela nossa saúde hoje, vamos acreditar que ela vai ser restituída da maneira que o Senhor determinar. Porque a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre boa, perfeita e agradável. Para pensar. Hoje, as misericórdias dele já se renovaram. Ele cumpre promessas todos os dias com a gente, o tempo todo. A gente não pode normalizar as bênçãos do Senhor. Eu falo isso sempre. A gente está aqui orando. Olha que bênção a internet. Uma bênção, a gente não pode normalizar isso, é uma bênção, é um milagre. Deus, ele está dando tecnologia, tudo isso para nos unir
unir todo esse mundão, as pessoas, sabe? O que de repente a pandemia desuniu, a internet, ela veio, ela tá aqui para isso, para que a gente possa se unir, sabe? A gente tem que se unir, a gente tem que orar, a gente tem que estar junto. Então vamos usar esse recurso a nosso favor. São 5 da manhã e a gente está aqui orando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido Deus e Pai, como o Senhor é maravilhoso. E eu fico sempre extasiada com a Tua bondade. Eu fico sempre assim, de boca aberta, como o Senhor é bom conosco, sabe, Pai? E a gente todos os dias, a gente peca. A gente faz coisas que o Senhor não se agrada, meu Pai, e o Senhor é tão misericordioso e nos ensina. Pai querido e amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e nos ensine para que possamos ter sempre atitudes melhores a cada dia, que a cada dia procuremos andar em santidade, para que a gente não peque sabendo que está pecando, que a gente escolha andar de acordo com o Senhor. Mesmo que seja sacrificante, porque nós somos carne, nós temos a carne aqui pulsando, mas que a gente fortaleça o nosso espírito dia após dia para andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque, Senhor, não há outro caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Ti. Então nós temos que andar nesse caminho, no caminho estreito, no caminho da santidade, no caminho que nos conduz à vida eterna, no caminho que nos leva a um dia morarmos contigo para toda a eternidade, Senhor. Pai, a salvação é a maior bênção de todas, que a gente nunca se perca nisso, porque esse mundo aqui é transitório, agora é eterno, é a vida contigo. Então que a gente não perca nunca isso de mente, que a gente não se perca nas questões do dia a dia, achando que o mundo acabou, não. Os problemas vêm, os problemas vão, mas o Senhor está conosco para nos ajudar a enfrentá-los. E que o nosso foco seja sempre a vida contigo eterna, Pai. Senhor, o foco da nossa oração hoje é a saúde, meu Pai, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. E na Tua palavra aqui, nesse versículo lindo, fala sobre a restauração, a restituição. E eu venho clamar a Ti, Senhor, o cumprimento, declarando a Tua palavra nessa oração, que o Senhor venha restituir, Senhor, a saúde de todas as pessoas que estão orando comigo aqui ao vivo, meu Pai, que o Senhor possa levar a restituição da saúde, a restauração ao lar de cada um que está aqui comigo, Senhor. Visita, Senhor, visita a família de cada pessoa que está comigo aqui ao vivo, a que vai orar comigo durante o dia, Senhor. Leva a restauração, meu Pai. Senhor, dê oportunidades de tratamento às pessoas que estão nas filas pelo SUS, meu Pai, de tratamentos, de consultas, Senhor. Meu Pai, agiliza essa máquina, meu Pai, para que as consultas possam sair mais rapidamente, que os médicos sejam empáticos, meu Pai, que eles possam ouvir o relato dos pacientes com paciência, que eles possam olhar para as pessoas com humanidade, meu Pai, com compaixão, porque às vezes as pessoas chegam na consulta médica, nas consultas médicas tão cansadas, tão exaustas, tão sem esperança, e são atendidas por uns médicos tão rudes, meu Pai, que elas às vezes saem até pior das consultas. Então, meu Pai, venha derramar uma unção nesses postos médicos, meu Pai, nos médicos que vão atender a todas as pessoas que estão orando aqui comigo, que tenham compaixão, meu Pai, que tenham amor pela profissão, pelo paciente, meu Pai, que possam olhar com carinho, meu Pai, e entender que são pessoas sofridas, meu Pai. Ninguém vai no médico porque quer. As pessoas vão porque estão passando por alguma coisa na sua carne, alguma dor, meu Deus. Então, meu Pai, venha trazer compaixão a esses profissionais, meu Pai. Também peço que o Senhor venha providenciar os tratamentos, meu Pai, adequados. Hoje em dia, até com plano de saúde, Senhor, a gente tem que esperar em filas, porque as clínicas que atendem a plano de saúde estão sendo reduzidas dia após dia. Então, a gente tem que esperar fila para fisioterapia, fila para tratamento para pessoas com deficiência. Então, Senhor, venha trazer a providência, meu Pai. Venha agilizar essas filas, meu Pai, para que os tratamentos possam ser realizados.
O Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Então venha, meu Pai, a colocar mais clínicas credenciadas, mais médicos credenciados e que sejam profissionais, meu Pai, com um coração cheio de amor pela profissão, com um coração cheio de amor pelas pessoas, para que possam proporcionar, além do tratamento, um olhar carinhoso, um olhar amoroso para cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, também venho pedir pelas doenças emocionais, que o Senhor visite, meu Pai, a cada pessoa que estiver comigo aqui orando, a seus parentes, a seus familiares, meu Pai, porque as doenças emocionais são doenças silenciosas. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que estão tristes por determinados motivos, que estão chateadas. Às vezes a pessoa tem autoestima baixa, meu Pai, porque não se acha nunca no padrão. E, meu Pai, o Senhor sabe como as mídias sociais têm vendido isso, têm vendido juventude, têm vendido tratamentos que são inacessíveis para a maioria da população. E quando a pessoa, às vezes, não tem uma autoestima consolidada, ela nunca se sente dentro daquele plano, daquele estereótipo de beleza, daquele estereótipo, daquele padrão, Pai. E isso gera um desconforto, gera um sentimento de inferioridade, meu Pai. Então, Senhor, venha restituir, meu Pai, na vida de cada um, a identidade de filho de Deus. Que as pessoas que estão orando comigo percebam que foram feitas à tua imagem e semelhança, são lindas, são maravilhosas, meu Pai, porque são a sua imagem e semelhança, meu Pai. Que a gente entenda o nosso envelhecimento natural, que a gente compreenda que é uma dádiva envelhecer. Mas, Senhor, a gente sabe que a gente tem que se cuidar sim. Claro que a gente tem que se cuidar porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas que a gente não fique refém da mídia, do que é vendido, porque tudo isso é de cunho financeiro, é para enriquecer outras pessoas, meu Pai. Não é para o bem-estar. O bem-estar é nós nos cuidarmos, nos amarmos, meu Pai. Nós fazermos o melhor por nós, nos exercitarmos, Senhor. Então, que tenhamos a consciência, meu Pai, de que somos teus filhos, ó Deus, que somos a tua imagem e semelhança, que somos lindos porque o Senhor nos desenhou pedacinho por pedacinho, o nosso nariz, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso cabelo, o nosso corpo foi desenhado pelo Senhor. Somos únicos, meu Pai. O Senhor nos fez com amor, com carinho. Não temos motivos para ter baixa autoestima. Nós temos que ficar felizes com a aparência que o Senhor nos entregou. Oh, Pai querido, restitua, restaura, Senhor, as emoções, meu Pai. Restaura as emoções oriundas de decepções. Restaura as emoções, meu Pai, por conta de frustrações das mais variadas áreas, meu Pai. Cuida de cada um, meu Pai. Cuida, Senhor, de traumas, meu Pai, de medos, Senhor. Venha trazer a cura, Senhor, dessas pessoas em nome de Jesus. E, meu Pai, eu também venho pedir pela saúde espiritual, Senhor. Pessoas perdidas, visitando religiões em busca de paz, em busca de soluções, em busca de coisas que elas não vão encontrar, porque só há no Senhor o Senhor é o único caminho, só há paz no Senhor, meu Deus, só há alegria no Senhor. Então as pessoas ficam numa eterna busca em ali, acolá, e nunca se sentem completas, meu Pai. Tem momentos ali alegres por conta de uma bebida, por conta de uma distração ali, mas não são felizes por si mesmos, porque a única felicidade que existe no mundo é a felicidade que vem do Senhor. É a certeza de que o Senhor está conosco, é a certeza de que não estamos sozinhos, é a certeza de que somos salvos, ó Deus. Pai querido e amado, venha, meu Pai, fazer a obra da conversão nessas pessoas, meu Pai. Visita cada uma delas, meu Pai, que teu Espírito Santo leve algo que elas nunca sentiram. Da mesma forma que um dia, meu Pai, o Senhor me chamou e fez essa obra no meu coração, me tirando de caminhos obscuros, meu Pai. O Senhor me deu essa oportunidade e hoje eu estou aqui orando, meu Pai. Hoje eu estou aqui a teu serviço, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço tanto por ter me dado essa oportunidade, por ter me tirado daquela lama, meu Pai, daquele lugar, meu Pai, onde eu não tinha esperança de nada.
E o Senhor me trouxe para cá e eu estou aqui hoje para te glorificar, meu Pai, para te louvar e para te agradecer. Senhor, eu sei como é esse caminho e eu clamo a Ti em nome de Jesus que traga a cura da espiritualidade das pessoas, meu Pai, que elas foquem em Ti, meu Pai. Também rogo ao Senhor, meu Deus, pelos cristãos, meu Pai, pelos irmãos cristãos que estão com a brasa apagada, Senhor. Venha trazer um renovo para os meus amigos, meu Pai, para os meus irmãos em Cristo, para que eles possam voltar ao primeiro amor, para que eles possam, meu Pai, voltar à disciplina da oração e do estudo da palavra, Senhor. Oh, Pai, não permita, Senhor, que nós nos acomodemos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, tempos difíceis. Eu ouvi uma música agora que ficou gravada na minha cabeça, que fala que a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu fico vendo, Senhor, que o cerco aperta para os cristãos, meu Pai, mas é nesse momento que a igreja mais cresce, nós precisamos nos fortalecer em Ti. Então, meu Pai, levante, Senhor, pessoas de oração, levante o Teu povo para orar, meu Pai, para que a gente não tem condições de se acomodar, meu Pai, a gente tem que levantar, porque nós temos que lutar com as armas certas, que são as armas da oração, a arma que o Senhor nos entregou, nos confiou. Estou lembrando aqui, quando o povo de Israel, assim que ele saiu do Egito, eles não tinham nem treinamento militar, eles não sabiam de nada, mas vieram os amalequitas, meu Pai, para lutar contra eles, e se eles fossem pela força do braço deles, eles iriam perder. Mas Moisés subiu o monte e levantou os braços e ergueu. Enquanto ele orava, Israel prevalecia. Quando ele baixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Então, Senhor, nós vamos prevalecer se estivermos de braços estendidos, orando ao Senhor. Que tenhamos irmãos, assim como Moisés teve Arão e Hur para sustentar ele lá naquele período de oração, que nós tenhamos irmãos que nos sustentem em oração também, meu Pai, porque nós sozinhos não conseguimos, que tenhamos a consciência que precisamos viver em comunhão com os irmãos, precisamos orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, interceder uns pelos outros o tempo todo. Pai querido e amado, venham clamar agora também nesse tempo, pedir que o Senhor cuide dos irmãos que estão enlutados, meu Pai, pela família da Marta, pela família Caldas, pela família da Mariane, pela família de todas as pessoas, meu Pai, que ainda estão sofrendo pelo luto, meu Pai. Que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa dar um amparo ao coração, meu Pai. Cuida de cada um amorosamente, Senhor. Pai querido, eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Rogo que o Senhor abençoe o dia escolar da Isadora, abençoe o dia de trabalho meu e de todas as pessoas que estão orando aqui comigo, que nós possamos ter um dia para ser para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que tudo que fizermos seja para Te glorificar, que a gente nunca esqueça que não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco sempre, sempre, sempre. Obrigada, Pai, por esse tempo de oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos mostre sempre, quando fizermos algo que o Senhor não se agrada, nos incomode, para que possamos a cada dia andar mais e mais de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor determine o nosso caminho, meu Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigada, irmãos, por esse tempo precioso de oração, que estamos aqui reunidos, né? Deus é bom demais conosco, Deus é bom demais conosco, e que nós possamos ter a consciência de quem nós somos. Nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus, nós estamos aqui para servi-lo, somos filhos, né? É uma dádiva, né? É uma dádiva. Imagina, nós, filhos de Deus, que a gente não perca isso nunca da nossa frente, né? Como aquela história não, aquele fato, quando Jesus estava caminhando sobre as águas. Pedro, ele foi lá, ele foi corajoso,
ele ainda foi, Pedro era Pedro, né? Ele ainda foi audacioso. Se é tu, Senhor, me ordena que eu vá até o Senhor, que eu não afunde. Falou lá do jeito dele, ele foi. Então, quando ele estava com os olhos em Deus, ele foi. Em Jesus ele foi, ele avançou. Quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. A gente não pode perder o foco do Senhor. Nunca. Mesmo que esteja ventando, mesmo que o mar levante, mesmo que haja um vendaval, mesmo que esteja todo mundo falando contra, mesmo que haja desemprego, haja doença, a gente tem que ter o foco no Senhor. O nosso Deus é o Deus da provisão. O deserto, ele é importante para o processo, porque o deserto nos ensina, mas o deserto é passagem, não é o nosso destino final. Que a gente não faça que nem o povo lá que não chegou, aquela geração que não chegou à terra prometida porque não confiou no Senhor. Só reclamava, só reclamava, só reclamava. Que a gente consiga louvar ao Senhor quando aparentemente as coisas estiverem dando errado. Tá? Pensa nisso, porque o Senhor cuida de tudo. Então, até amanhã. Para a glória do Senhor, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Hoje é o dia 52 de oração, viu? Glória a Deus.